estudar sobre o Espírito Santo, às vezes, assim, teoricamente, a gente fala, é tão distante. Mas quando a gente estuda, e principalmente quem já teve a oportunidade de ler o último livro do pastor Luiz, o Espírito Santo e eu, né, pastor? Meu Deus, como Deus tem trabalhado ao meu espírito. E confesso para os irmãos que estava tudo pronto. E hoje, 4:30 da tarde, Deus mudou tudo. O Espírito Santo mudou tudo. Porque é assim que Ele faz. Ele quer falar a nós, a igreja dele. A igreja é dele. O Espírito é dele. E Ele quer falar ao nosso espírito. Amém, igreja, essa noite? E aí, saltou muito forte aos meus olhos um versículo que a gente vai ministrar aqui essa noite. Para iniciar, eu quero começar em Gênesis 1, 26 e 27. Que diz assim. Vamos falar isso aqui? O perfeito mora em nós. O perfeito mora em mim e em você. Ó, que grandiosidade que nós abrigamos. Amém? E aí, em capítulo 1, do versículo 26, fala assim: então Deus disse: façamos os seres humanos a nossa imagem. Ei, Deus nos fez a imagem dele. Aparentemente é tão batido, porque a gente já decorou esse versículo, não é, pastor? Já está decorado. Mas será que a gente internalizou esse versículo? Por que quer dizer imagem? Imagem quer dizer no latim imago. Imago quer dizer registro físico. Quer dizer digitais. Ei, eu e você temos a digital de Deus aí dentro. Tá aí. E aí a gente lê uma frase correndo e a gente não para perceber os detalhes da grandiosidade dessa frase. E conforme a nossa semelhança, ou seja, a semelhança de Deus, façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso é uma fala de quem? De Deus, para mim e para você. E aí, para parar aí, eu quero ir lá no versículo 11 do capítulo 1. Que Deus saltou aos meus olhos esse versículo. O que tem a ver sobre o Espírito Santo? E então eu li esse versículo mais ou menos umas 5, 6 vezes. Deus, o que o Senhor quer falar? E Deus, eu quero falar através desse versículo. Como o Senhor planta semente, espécie, como assim? E aí o 11 diz assim: então Deus disse que a terra faça brotar vegetação. A minha versão é assim, ó. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. Está aí, de acordo com as suas espécies? Cadê? E então diz: produz a terra vegetação, toda espécie de plantas. Fala espécie. De plantas com sementes e árvores que dão frutos. Com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. E aí, nesse versículo meu aqui, da NVI, por 3 vezes esse versículo fala espécie. Por 3 vezes. E no hebraico, toda vez que se repete algo, a gente tem que ficar atento, porque Deus quer falar conosco. Nesse primeiro capítulo de Gênesis, espécie repete 10 vezes. E eu nunca tinha parado para tentar. Porque essa palavra, a minha palavra era outra. Eu tinha até baseado no livro do pastor Luiz. Aí o Senhor me fez ler o capítulo 1 de Gênesis, e ele saltou espécie no meu ouvido. Por que eu estou ressaltando isso para vocês? Para vocês entenderem o que eu quero dizer lá na frente. E aí,
o número 3. Nesse versículo tem 3 vezes escrito espécie. Espécie fala de... 3 fala de perfeição divina, de plenitude, da Santíssima Trindade. Amém? Na cultura hebraica, repetir algo 3 vezes ou mais representa intensidade, representa reforçar a afirmação. Então aqui, Deus está reforçando algo para nós. E aí, para a gente ir na ideia que Deus trouxe à minha mente, o que é espécie? Segundo o dicionário, segundo a biologia, o que é espécie? É um conjunto de indivíduos. E outra, eu fui estudar sobre espécie, tem 26 definições sobre espécie. É uma loucura isso. É um campo vasto dessa área que fala sobre espécie. Mas, biologicamente falando e no dicionário, conjunto de indivíduos com características semelhantes, que conseguem cruzar entre si na natureza e gerar descendentes férteis. É bem teórico. Então aqui, aí o escritor fala, pode ser cavalo e burro. Já viu cruzar cavalo e burro? Dá o quê? Mula. Mula não é fértil. Mula é estéril. Ou seja, a mula não é um indivíduo, não é uma espécie. Porque ela não é fértil. Ela é estéril. Olha que loucura. Isso tudo Deus ministrando no meu espírito. E aí ele falou, e nós? Qual que é a nossa espécie? Nossa espécie é o homo. O que quer dizer homo no latim? Ser humano. E no grego quer dizer igual. Fala, no grego quer dizer homo, igual. Semelhante. Repete, semelhante. Quer dizer o mesmo. Ei, eu e você somos o mesmo com Deus. Ó, que extraordinário, olha que magnitude entender isso. Quantos aqui não ferve por dentro? Eu fervi por dentro com isso. Ei, no grego fala que o homo quer dizer igual, semelhante, o mesmo. Olha que lindo eu e você sermos igual a Deus. Deus nos colocou o próprio Deus aí dentro de nós, para que a gente seja a imagem e semelhança dele aqui na terra. Nós temos o poder que emana de nós, porque o Espírito Santo está aí. Amém? Quantos aqui estão acompanhando essa ideia louca que o Espírito Santo ministrou aqui no meu espírito essa tarde? Falei, Deus, por que isso? Por que tem que ser assim? Porque se eu e você somos a imagem dele, a imagem, ela é a representação visual. Amém? Ei, a genética fala que o nosso DNA 99,9 é o mesmo da origem de tudo que começou. Ei, a base do DNA meu e seu, de toda a humanidade, a base é a mesma. Ei, nós temos uma única origem. É o Criador, é o céu, é o Senhor ditando as regras desde a origem. Isso é soberano entender. Eu quero que essa noite você entenda o quanto você é amado, o quanto que o perfeito é grandioso e habita dentro de você. Nós, infelizmente, com o passar do dia, o dia a dia traz um peso tão grande no nosso espírito e na nossa alma, que rouba quem nós somos, quem somos verdadeiramente, para que nós fomos criados. Então, se eu e você somos feitos à imagem e à semelhança, o que é semelhança? É a qualidade de ser semelhante. O mesmo é o mesmo, eu e você. Ei, porque Deus disse lá em Gênesis 1:26, está escrito: de Deus, semelhança de Deus, nos fez igual a Ele. Então, o versículo 11 de Gênesis fala assim, de novo, vamos lá. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetais,
plantas que deem sementes. Fala, deem sementes. Ei, eu só dou o que eu tenho. E o que eu estou dando para os outros? O que eu estou dando para minha família? O que eu estou doando no meu dia a dia? O Espírito Santo falou isso muito forte no meu espírito. Porque ser mãe, eu pensei que era mais fácil. Confesso para as irmãs. E algumas rindo, dando gargalhada. E quando o pastor falou, você vai ministrar sobre o Espírito Santo, na hora me veio o primeiro amor com Deus. Mas o primeiro amor com Deus só era eu e o Júnior. Eu tinha muito tempo para me deleitar no Senhor. Eu tinha muito tempo para me louvar, para me estender lá no quarto e ficar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, chorar. Eu não precisava fazer o mamar, eu não precisava fazer a comidinha, eu não precisava fazer o suquinho. Eu não tinha hora para isso, hora para aquilo. Eu estou falando hoje, no meu estado hoje de mãe. E cada um aqui tem uma demanda, cada um aqui tem uma necessidade que é super plausível, que é super legal e justa. Mas esse livro, Uma Vida com Propósito, que a gente está estudando, uma das primeiras frases dele fala assim, que tudo começa para Deus e tudo é para Deus. Independente do que eu faça, independente do que eu tenho, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Quantas vezes os afazeres, o cansaço, que um ano e 6 meses amamentando, o Lucas acordava 8 vezes na noite para amamentar. E você não tinha disposição no outro dia para buscar o Senhor, para fazer as coisas. No máximo cuidar do menino, o marido, coitado, ficou de escanteio. Até as coisas se ajustarem, não é fácil. Né? A Sara aí tá com a pequena, tem 6 meses, mas ela já tá doutorada, né? É o 3º, tá tirando de letra, né, Hebe? Então, tudo rouba. Ei, as demandas do dia a dia, o estresse, a falta de dinheiro, eu tô acima do peso, o filho, a faculdade, tantas demandas que nos rouba do perfeito que mora em nós. Que nos rouba da magnitude que Deus nos criou para ser. Não é ser prepotente, não é ser andar com o nariz empinado, eu tenho Deus, não. Não é assim. É você entender que dentro de você tem algo, um ser, um Deus vivo que opera e que você não precisa ficar tão fadigado como você fica. Então, são afirmações aí que esse texto, versículo 11 diz, deem sementes. Produzam sementes. Deus falou, o que você está produzindo? Quem produz é o Espírito Santo através de você. Ei, o que eu estou produzindo? 20 anos, esse ano eu faço de evangelho e... Meu Deus, quantas experiências eu já tive com o Senhor. Quantas experiências audíveis que eu já tive com o Senhor. E eu confesso que eu tenho certeza que cada um aqui já teve uma experiência com o Senhor. Eu tenho certeza que Deus já falou algo, que alinhou algo, que já te concedeu algo, que já te entregou algo, que já te curou de algo. Quantas experiências ricas e transformadoras que o Senhor vem injetando dia após dia, ano após ano. E eu não posso jamais ser ingrato de esquecer do primeiro amor, das primeiras obras do Senhor. Eu lembro de uma fala do Samuel. Chama o Samuel aí para ele me assistir, pelo amor de Deus. Eu lembro que quando eu fui para a igreja, antes de ir para a igreja, um profeta chegou na minha casa, que é um restaurante, porque a minha casa é ao lado do restaurante do outro.
E aí ele chegou lá no restaurante, eu muito agitada, muitas coisas para fazer. Ele falou assim: filha, aqui vai ser uma igreja. Eu falei: meu Deus, que loucura. Gente, o tal do crente é louco. É louco. Como assim? Eu suada aqui, tanta coisa para me fazer, e esse cara falar que aqui vai ser uma igreja. Cuidado, não despreza a voz do homem de Deus. E aí tá bom, e passou alguns meses, chegou um povo lá em casa, falou assim: Ana, lá em casa não, no restaurante, vamos fazer uma visita para nós? A gente abriu um culto lá, um pequeno grupo lá na nossa casa. E nós fomos, chegou lá, que mover. O dono da casa recebeu a gente, sabe como? Deitado, orando em línguas. A mulher dele abriu e falou: não, pode entrar, ele já está tomado pela presença. E aí eu falei: que é isso? Como assim? Eu quero isso para mim. E eu aceitei o Senhor. Mas eu não sabia que quando você aceitava o Senhor, você era automaticamente já inserido no seio dele. E eu já era do Pai. Ele já estava em mim. E aí um belo dia, eu namorando um espírita, e estava terminando quase minha faculdade, no meio da faculdade, baterista, ele pegou e falou assim: eu preciso tocar em tal lugar, vamos comigo? Eu falei: vamos. Só que aí, nesse meio tempo, me deu uma dor de cabeça tão forte dentro desse local que ele estava tocando. Eu falei: eu preciso ir lá para o carro. E aí ele falou: não, o carro está parado numa igreja, aí na frente. Eu falei: então tá, então vou descer, eu vou ficar lá no carro. Fiquei. E eu não sabia, foi a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Cheguei dentro do carro, morrendo de dor de cabeça, e lá estava escrito: Igreja Batista Renascer. E meu coração, falei: que isso? Senhor, mas minha cabeça parou de doer, mas o coração está muito acelerado. Como assim, Pai? Pai não, né? Porque eu não tinha esses termos. Como assim? Nossa, será que eu estou morrendo? E aí, na hora me veio na mente que uns 15 dias atrás, um colega meu da faculdade me chamou para uma igreja que ia ter um culto de jovens, que o nome da igreja era Igreja Batista Renascer. E aí eu lembrei, naquele gol, em frente à placa, que uns meses atrás, uma prima minha que estava totalmente perdida, virou para mim e falou assim: o pastor lá da minha igreja, um negão, muita gente boa, ele vai fazer um culto, vai chamar uma galera lá de Brasília, e vai fazer um culto, e eu quero que você vá comigo. Qual que é essa igreja, Fernanda? Igreja Batista Renascer. Minha primeira experiência com o Espírito Santo. Olha, nada é coincidência. Nada no dia seu é por acaso, é aleatório. E aí, esse pupupu do peito foi porque Deus falando algo e eu não entendia. E aí eu falei pro meu namorado assim, no outro dia: eu vou no culto. Se você não quiser, não tem problema não, que eu sei que você é espírito, mas eu vou. Eu senti vontade de ir. E aí, galera é ótimo, adolescente, né? Eu sou com muito prazer pastora de adolescentes. É um prazer, eu e meu esposo somos completamente loucos de levar 115 adolescentes loucos por Jesus. Isso é uma loucura. É uma insanidade ter responsabilidade, porque um filho já é muito para mim, imagina 115. Todo dia eu choro, eu falo: Deus, por quê? Deus, por quê, Jesus? E aí, eu cheguei na igreja e o louvor começou. O louvor começou. E aí, mulheres do mundo, quantas veio do mundo gosta de mostrar o corpo?
É a satisfação da mulher do mundo é mostrar o corpo. Hoje nós sabemos que nós somos templo do Espírito Santo, que nós não precisamos mostrar o corpo. E aí, sabe? Como que é, pastora? E aí a calça toda rasgada, quase até aqui na virilha, coisa que escândalo, misericórdia, 20 anos atrás. De repente o louvor começou e eu, no chão. E chorava. Ali o Espírito Santo já estava trabalhando no meu íntimo. Ali Deus já estava moldando, me curando, fazendo tudo novo. Ali a cruz já estava fazendo sentido, que é a graça. Superabundou o pecado, superabundou, a graça superabundou. Quem é muito perdoado, muito ama. E ali Deus me tratou, me curou, me restaurou. Eu quero, igreja, que você entenda. Eu falei de espécie, eu falei de imagem, de semelhança. Nós somos seres muito especiais. E precisa haver um avivamento, precisa ter um avivamento. Nós precisamos arder por Jesus. Nós precisamos arder, porque nós temos a chama de Deus aí dentro, que é o Espírito Santo. Nós precisamos invocar todos os dias essa presença. Se você não tem mais força por muitos motivos que o dia a dia impõe nas suas costas, se você não tem mais satisfação, mais alegria, rasgue o dente, rasgue a roupa, mas enfim, na presença do Pai. Deus precisa mover, Deus precisa ser seu guia, Deus precisa ser seu norte, Deus precisa ser sua bússola. Ei, não é você já abrir, a primeira coisa que amanhece, abrir os olhos já ir para o celular, ver tudo que está acontecendo. Não, você vai morrer. Você vai morrer se você ver que tudo que está acontecendo. Você vai morrer antes da hora. De tanta angústia, de tanta pressão econômica, pressão de ideologias, tanta pressão que o mundo opera em nós. Ei, nós somos diferentes. Nós temos uma pátria celestial. E aí eu quero que você abra, por gentileza, minha irmã, Tiago 4:8 diz assim. Lá em Tiago 4:8. O avivamento sempre envolve um movimento de volta. Ei, eu preciso voltar. Eu preciso voltar para o primeiro amor. Eu preciso entender quem eu sou em Deus e voltar para aquele que pode todas as coisas. Aproxima-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Primeiro, a condicional aí é minha. Ei, eu e você tem que chegar. Eu e você tem que aproximar. Eu e você que tem que dar o primeiro passo. Mas pastor, eu não ouço a voz de Deus. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Todo mundo consegue. Você aceitou Jesus? Quantos aqui aceitaram Jesus? Quantos aqui ergueram a mão? Ele é seu Criador, Ele é seu Pai. Sabe por que você não consegue ouvir a voz do seu Criador? Porque você não tem relacionamento com Ele. Essa é a verdade. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, sempre há de ser. Ele é o mesmo. Se eu não consigo ouvir Deus, é porque eu não tenho relacionamento com Ele. Eu só conheço alguém quando eu relaciono com ela. Não tem como ser diferente. E aí, Tiago 4:8 fala: aproxime de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, terra, céu, carne, espírito. Terra, céu, carne, espírito, terra, céu. Ei, essa mente dividida, não tem como você entender a soberania de Deus.
Purifiquem o coração. Ei, igreja do Senhor, o Espírito Santo está clamando. Ele está falando, todo culto ele fala algo precioso. Purifique e fala: Senhor, purifica meu coração. Purifica o meu coração. E aí, para que haja esse avivamento, precisa ter duas coisas. Fala: arrependimento e quebrantamento. O arrependimento, eu quero que você abra nesses 4 minutos que eu tenho, em 2 Coríntios 7:10. Aqui o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto: arrependa-se. Ele está escrevendo uma carta dura aos coríntios aqui, falando do pecado deles. E aí ele fala assim: a tristeza segundo Deus produz o que, a igreja? Bem alto: arrependimento para a Ei, aqui Paulo está falando: ei, eu estou escrevendo isso, sendo duro com vocês, advertindo essa igreja, advertindo os crentes, advertindo os líderes, advertindo os pastores, advertindo os anciões. Porque precisa haver arrependimento para a salvação. Não remorso, porque remorso é um arrependimento, é um sentimento mundano, que você fica remoendo as tristezas do passado e que não vão te levar a nada, só vão te afundar. Mas essa igreja de Corinto teve um arrependimento de salvação. Essa é a afirmação de Paulo. E esse arrependimento de salvação, por mais que eles tivessem ficado entristecidos, eles mudaram a maneira deles pensar e fez tudo novo. É isso que eu e você, eu não estou aqui pondo o dedo na sua cara para falar que você é um pecador. Eu só estou te lembrando de quanto você é precioso, imagem semelhante, feitura de Deus, que você não pode viver da forma que o mundo dita. Não pode. A quebrantamento, fala quebrantamento, a quebrantamento. O salmista aqui, 51:17, diz assim: Davi, arrependido profundamente por ter cometido um adultério. E aí ele fala assim: o que é o quebrantamento? O quebrantamento é uma condição de uma pessoa reconhecer sua própria limitação, abandonar o orgulho e se render inteiramente à vontade de Deus. Não é fraqueza, fala, quebrantamento não é fraqueza, fala. É uma consciência profunda de dependência espiritual. E o quebrantamento, eu tenho consciência que sem Ele eu não consigo, que eu sou completamente necessitado e carente dEle. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. O que quer dizer contrito, igreja? A gente fala o que é contrito, mas muitas vezes a gente não para entender o que é ser contrito. Contrito é sentir uma tristeza genuína pelas falhas. Eu me arrependo genuinamente, Senhor. Eu não quero mais mentir. Eu não quero mais omitir. Eu não quero mais enganar. Eu não quero mais defraudar. Eu não quero mais roubar. Eu não quero mais negligenciar. O contrito é um quebrantamento profundo espiritual. Isso é ser contrito. Amém? E aí eu posso entender que há um arrependimento contrito. Que Pedro teve um arrependimento contrito. Ele negou Jesus por 3 vezes.
Mas ele arrependeu, amargamente ele chorou. Amargamente Pedro chorou e mudou a rota, mudou a trajetória e foi servir a igreja com integridade. E teve um discípulo também que houve um grande arrependimento, mas o remorso do pecado foi tão grande que ele não teve o mesmo fim de Pedro. Ele suicidou. Ei, cuidado, igreja. Cuidado, nós não podemos viver mais no pecado. Nós não podemos. Que nós voltemos ao primeiro amor. Que nós voltemos a entender quem somos. Que nós voltemos a entender o quanto Deus é perfeito e opera em mim e em você. Amém? Amém? Quem vai cantar essa música linda para nós? Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor. E o Senhor diz assim nessa canção: cante, cante, que haja quebrantamento esta noite, que haja arrependimento, que você volte ao primeiro amor, igreja. É necessário o primeiro amor. Voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Sim, Pai, como precisamos, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Sim, Jesus, precisamos reconstruir tudo, Pai. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras. Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já fez. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. A pastora Lorena falava, chorando a respeito de amar os adolescentes. Ela está dizendo, em outras palavras, eu amo o chamado de Deus. Eu quero afirmar para você, você que um dia abandonou o chamado de Deus, eu quero dizer que você abandonou tudo na sua vida. Tudo, você abandonou tudo. Você abandonou o que você nunca deveria ter abandonado. O maior presente de Deus para a vida de um ser humano não é filhos, não é esposa, não é família, é chamado. É chamado, chamado para amar filho dos outros. Não é chamado para amar o meu filho, é para amar o filho dos outros. Isso é só Deus que chama. Mas Deus se encarrega de colocar o amor dele no coração dessas pessoas. Estende as suas mãos para cá.